Hoje vou conversar com uma executiva que tem mais de 36 anos de experiência. Ela é acionista do Grupo Arcel, fundado em 1997 pelo empresário Armindo Dias, e que administra empreendimentos nos segmentos de hotelaria, centro de convenções e imobiliário. Nossa entrevistada desempenha um papel importante na gestão dos imóveis da empresa. Além disso, ela é responsável pela implementação da política de LGPD e lidera o Comitê de Compliance. Nossa convidada também participa ativamente de organizações importantes como o Avança Campinas, onde é presidente. Você de Campinas, Ribeirão Preto, seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Aliás, eu já lhe convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, Poder e Negócios. Lá você pode rever todos os programas e ter acesso a um conteúdo exclusivo. Muito bem, então hoje eu converso com Camila Dias. Camila, um prazer recebê-la aqui no Poder e Negócios. Muito obrigada pelo convite. Aqui a gente gosta de muita história, porque a gente sabe que exemplos inspiram. Aquele insight muitas vezes faz diferença na vida das pessoas. E você começou bem cedo na questão de liderança, na questão de negócios. E conta um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente. Obrigada. Quando você faz parte de uma família empresária, você acaba recebendo uma oportunidade, né? Que, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que você realmente já recebe uma oportunidade, enquanto tem pessoas que têm que buscar essa oportunidade. O outro lado é que as pessoas veem de uma forma bastante negativa de você estar recebendo, então você tem que realmente achar o seu espaço. E logo desde que eu comecei a trabalhar, eu vi que então se eu quisesse ser realmente uma boa executiva, eu tinha que olhar sempre para o mercado, né? Ou seja, eu tinha que olhar se o que eu estava fazendo, se eu conseguiria uma mesma oportunidade no mercado. Eu acho que para quem faz parte de uma família empresária, é um bom jeito de você estar se medindo, né? Tá podendo se comparar e tá buscando esse crescimento profissional. E como é assim ter acesso a essa coisa de mercado, tendo pessoas influentes assim que entendem bem do negócio? Então, quando eu comecei com 18 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu preferi me distanciar um pouco, então, né, da figura do presidente da empresa, que era o meu pai, para que, então, eu encontrasse um espaço e uma oportunidade. Porque senão você fica sempre como... não é a sua pessoa, e sim a filha, né, do presidente da empresa. Então, achei importante esse distanciamento, né? Quando eu faço algumas palestras para empresas familiares, né? As pessoas sempre querem uma fórmula, né? Eu, particularmente, falo que eu acredito muito de você buscar o que você está acreditando, né? E o que eu acreditei sempre muito é que eu admiro profundamente a história do meu pai. Ele é, assim, realmente uma grande referência para mim, mas eu nunca tentei copiar a história dele. Eu não tenho a mesma história de vida que ele. Eu não nasci... Ele nasceu numa vila pequena em Portugal. Ele tem uma família muito simples. Eu não tenho essa história, né? Eu nasci no Brasil, onde meus pais já puderam me dar uma série de facilidades. Então, a minha história é outra. Então, eu uso, sim, como uma referência, uma inspiração muito grande, né? Mas se você tentar copiar uma pessoa, você sempre vai ser medíocre naquela cópia, né? Então, você tem que se inspirar, mas achar o seu espaço. Isso para qualquer pessoa, até para uma pessoa que às vezes não é da sua família, mas que você acha legal e busca essa inspiração para qualquer pessoa. Sim. Né? E Camila, me conta, então mas desde sempre você desejava ir para o meio dos negócios? Sempre. Nós somos em 3 mulheres e um homem. Acho que meu pai recebeu tantas mulheres como filhas, né, que ele nunca fez essa distinção de homem e mulher, né? Ele sempre incentivou a todos nós a trabalhar, que você tivesse, né, o seu espaço, que você conquistasse coisas com o seu trabalho. Então, desde sempre, era uma realidade muito forte. Acho que para todos nós. Quando você fala que se distanciou, o que você foi fazer? Você foi estudar onde? Não, eu fui trabalhar na empresa mesmo? Dele, mas Sim. Eu não quis ficar ligada a ele, né? Então, eu fui trabalhar na área de marketing, né? Mas de forma nenhuma eu tentava trabalhar da forma mais neutra que é possível, né, nessa situação, mas da forma mais neutra, para que então eu tivesse a possibilidade de estar me desenvolvendo. E as pessoas próximas, assim, os outros colaboradores, como que eles
viam essa relação? Porque querendo ou não... É uma coisa que você só consegue olhar depois que você passa. Eu acho que você não consegue enxergar na hora que você está passando. Mas eu acho que as pessoas vêm com uma certa reticência por causa disso que eu te falei. Quer dizer, você do nada recebe uma oportunidade, né? Então, não deve ser tão fácil assim. Eu nunca passei a outra situação, mas olhando de longe hoje, eu acho que existe uma dificuldade, sim. Então, mas eu acho que você tem como conquistar seu espaço, sim. Eu acho que você tem como conquistar demonstrando, né, que você traz sim novas ideias, traz resultados, busca coisas no mercado, né, traz para dentro da empresa. Eu acho que você tem como se encontrar. E você então no marketing buscou isso mesmo, de trazer coisas novas? Busquei, né? Eu trabalhava como gerente de produtos, né? Então fiz parte, né, do lançamento de alguns produtos para o mercado, né? O Biscoitos Triunfo na época era líder de mercado no segmento de creme cracker, né? Existiam 3 grandes concorrentes a nível nacional, né? Sendo que a primeira e a segunda marca faziam parte de uma multinacional que era a Nestlé. Então o Triunfo estava como a 3ª marca e a única que era nacional no mercado. Olha só, e são gigantes, não? São gigantes. E lidar com isso, acho que é um jogo muito gostoso. Competir com uma multinacional tem características muito diferentes, né? Por exemplo, às vezes uma multinacional decide que naquele país ela quer ter a liderança, né? Então ela tem condições de, às vezes, por estar em muitos países, né, em estar direcionando verba para que aquilo aconteça naquele país. Uma empresa nacional não, é a verba do que ela tem e do que ela faz. Então ela não tem a mesma, vamos falar assim, a mesma bala na agulha, às vezes, para concorrer de igual para igual. Então precisa de muita criatividade, né? É verdade. Agora, e aí você foi permanecendo no marketing durante quanto tempo? Eu permaneci no marketing durante 8 anos. Depois disso, eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos, né? Achei importante para um maior crescimento, né, profissional. Na verdade, quando eu fui fazer o MBA, é porque eu queria ficar muito boa na área de finanças. Mas daí depois eu descobri que às vezes é melhor você desenvolver no que você tem muito mais facilidade, né? Mas tudo isso você precisa ir fazendo para descobrir. Então, e aí aquela pergunta do início, você sempre buscava os negócios, eu já imaginei, ela deve ser boa então com a área de exatas. Mas então, pelo visto... Não, para mim é uma área difícil, ainda mais quando você vai estudar nos Estados Unidos. Lá, os MBAs, as pessoas que trabalham na área de finanças, tem aquela coisa do bônus e tal. Então, finanças nos Estados Unidos é finanças, é uma coisa assim de altíssimo nível, né? Então, ou seja, eu vi que você precisa entender, né? Mas cada um tem o seu ponto forte, sua característica. Então, às vezes, é melhor você entender e buscar aonde você faz mais diferença. Eu, particularmente, gosto muito de tocar projetos, né? Gosto muito de trazer ideias, pesquisar sobre aquilo, implementar isso na empresa. Eu gosto bastante de fazer isso. Então, são características. E aí, quando você retorna do MBA, você vai para alguma área? Eu fui trabalhar numa multinacional. Eu fui trabalhar na Motorola, né, uma empresa de telecomunicações, né? Queria essa experiência de poder estar trabalhando numa outra empresa e foi muito bacana. Foi uma experiência muito bacana. Não só de relacionamento, mas também de aprendizado. A Motorola ela tem uma forma de se relacionar com os colaboradores que é muito bacana de aprender, sabe assim? É um respeito e um cuidado com as pessoas, não interessa o nível que elas estejam, é bonito de ver. E foi de lá que você se interessou por essa questão, principalmente do compliance? Não, essa questão do compliance, a gente, por ser uma empresa familiar, nós tivemos vários consultores familiares, né? E um deles apresentou para a gente a ideia de ter um conselho administrativo. E eu não entendia, não sabia muito o que eram as práticas da boa governança corporativa. E como a gente ia montar um conselho de administração e eu estava fazendo parte dessa montagem, então fui estudar a respeito. E daí eu me encantei, né? Uma coisa que eu gosto de dizer, as práticas da boa governança, elas não garantem que a empresa vai ser bem-sucedida, mas o contrário é verdade. A falta de boas práticas de governança faz sim uma empresa ir mal, né? Não ser tão correta no mercado, não ter, sabe, pode tomar caminhos tortuosos, né? Bom, Camila, a gente vai fazer uma rápida pausa agora. Você de casa fique, porque é bem rápido, a gente volta já.
Voltamos com o Poder e Negócios, conversando com Camila Dias. E eu quero saber, Camila, bom, já entrando nessa área do compliance, dessa questão de boa prática, de ética corporativa, tudo isso faz uma diferença. Você saiu falando pro intervalo que isso faz uma diferença danada na empresa, né? Principalmente o negativo, se não tiver essa boa prática. E por que isso ainda muitas vezes não é bem olhado pelas empresas? Eu acho que você seguir regras é sempre um pouco chato, né? Então, assim, que foi o que eu me encantei, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre as práticas de governança corporativa, sobre compliance, né? Foi em esmiuçar qual o significado. Por que todas aquelas práticas eram propostas daquela forma? Porque senão vira uma burocracia a ser seguida, né? Agora, quando você vai para a essência do significado daquilo, você pode entender de que forma aquilo pode realmente trazer benefícios para a sua empresa, né? Fiz alguns cursos no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e eles fazem, uma vez por ano, eles fazem, eu esqueci o nome como eles dão, mas é uma viagem para fora. Eles escolhem um país, eles levam um grupo de pessoas para fazer uma série de pesquisas em várias áreas das práticas de boa governança, né? E uma desse grupo vai justamente para buscar informações sobre empresas familiares, né? Então, uma das coisas que eu me encantei quando eu estava estudando sobre isso, a Alemanha é o país no mundo que tem as empresas familiares mais longevas. E daí uma dessas viagens foi para a Alemanha e esse grupo foi estudar. E uma das coisas que foi visto, né, é que às vezes tem lá empresas de 6 gerações, 7 gerações, que é uma coisa para uma empresa familiar feito, né? E foi visto, né, que eles tinham? Eles fazem uma comparação sempre muito grande. Quais são as práticas de boa governança propostas, né? E o que a empresa deles tem e o que é diferente. No que eles têm de diferente, eles botam uma explicação de por que aquilo é diferente, para que não se perca a essência daquilo. Então, eu achei muito interessante, por isso eu acabei me envolvendo e estudando bastante sobre isso. E aí, quando você, então, retorna para o grupo familiar, você já vem com essa ideia de trabalhar nessa área de compliance? A ideia foi introduzida por essa consultoria, né? Eu só acabei, então, me envolvendo com o assunto, né? E acabo sempre, então, propondo coisas. Mas é uma coisa que, na verdade, foi implementada no grupo como um todo, sim, né? Mas eu gosto de fomentar o assunto, sim. É um assunto que me interessa e eu acho que ele realmente faz diferença. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, na época tinha acontecido o grande problema com a Sadia, né? E daí eu falava assim, nossa, mas se a Sadia é uma empresa que tinha práticas de boa governança tão bem implementadas e tão sérias, o que aconteceu nesse processo, né? Quer dizer, como que ela caiu, né? Na situação onde ela caiu, né? Quer dizer, e daí quando você vai ver, é justamente isso, o cuidado que você tem que ter com essas práticas, né? Elas não podem virar uma burocracia, né? Elas têm que realmente fazer parte da essência das pessoas, né? Hoje na empresa a gente está implementando o programa de ESG, né? E o ESG tem uma pessoa que eu admiro bastante, que eu leio bastante sobre ele e vejo as palestras que ele dá, né? E ele fala assim, olha, não basta você implementar o ESG, você precisa ser ESG em tudo que você faz, porque senão toda hora você vai estar calculando quanto que aquilo vai ser de custo a mais, o quanto que vai representar e tal. Agora, quando você realmente acredita, né, que uma empresa ela tem uma responsabilidade social, ambiental, né, e de ética muito forte, daí você vai estar... Aquilo faz sentido, né, tá fazendo parte da empresa. Bom, antes da gente entrar na questão do Avança Campinas, eu quero saber da sua participação nas vendas das concessionárias, porque também foi algo muito marcante para a nossa região, né? Foi sim. Me conta um pouco. Eu acho que a gente já tinha passado por isso uma vez, né? Quer dizer, quando o nosso pai vendeu Biscoitos Triunfo, né? Então, ou seja, que era uma empresa que ele
fazia acho que quase 50 anos que ele estava lá, fazia parte da vida dele, da história dele, e ele gostava muito de tudo aquilo, né? Mas eu acho que ele soube, né, entender o ciclo, né? Eu acho que é importante a gente entender o ciclo das coisas, né? O ciclo da vida, as etapas que nós temos, né? E saber o tempo de fechar uma etapa para você ter oportunidade de ter uma nova etapa. É uma sabedoria muito grande. Eu acho que ele soube aproveitar isso, né? Então, apesar de emocionalmente ele ter um vínculo muito forte com aquela empresa, ele soube fechar aquele ciclo numa época que foi muito oportuna e começar novos. Na época ele tinha, acho que era 65 anos, todo mundo achou que então ele ia aproveitar a vida e ele começou tudo de novo, Sim. né? Começou comprando empresas, né? E recomeçando. Foi quando então ele investiu em concessionárias, investiu em hotelaria e em imóveis para locação. Né? E daí, então, acho que nós tivemos a oportunidade de um novo ciclo. E daí, teve uma hora que, com o Conselho de Administração, nós entendemos que existia uma oportunidade de nós fecharmos o ciclo com a concessionária de veículos. Né? Eu acho que fizemos isso num momento bastante oportuno. Né? E para mim foi muito interessante participar disso, né? Eu gosto muito de participar de negociações, né? E as negociações, cada uma das bandeiras que nós representávamos, né? Foi uma negociação completamente diferente. A Ford, porque tinha saído do Brasil, estava saindo do Brasil, né? Estava ficando só com as marcas importadas, então foi um tipo de negociação completamente diferente. E Volkswagen e Fiat foi, na verdade, a venda da concessão, né? Que é isso que você tem quando você tem uma concessionária, né? Você tem a concessão para aquela área. Então, foi muito, muito interessante participar, né? Eu acho que faz parte desse meu interesse por participar de projetos, né? Onde você se inteira do assunto. Então, fui entender como eram as leis que regiam, né, as concessionárias de veículos, como eram os nossos contratos, como eram os mercados que a gente participava e que interesse, então, outras tinham, como era essa relação com as montadoras, porque apesar de fazer parte como membro do conselho, eu faço parte, né? Mas você nunca tive no dia a dia das concessionárias, então precisou de bastante estudo para poder participar disso. De uma verdadeira imersão. Né? E aí é aquele negócio. Saber, então, se desligar em alguns momentos. E muitas vezes os funcionários ficam, né? Porque eu já vi situações em que as pessoas falam, nossa, mas vai ser vendida a empresa, meu Deus, e a pessoa cria uma afetividade, o funcionário, o colaborador cria, né? E aí ele, às vezes, se sente mal e é bem interessante avaliar isso, porque, como você falou, ciclos precisam ser fechados. E, às vezes, o segredo de muitas coisas que não acontecem na vida dos empresários, dos executivos, é porque não sabem fechar o ciclo. É que você descobrir qual é a hora de você fechar um ciclo e abrir outro. Esse é o segredo. É o pulo do gato. E tem né? como saber isso? Eu acho que não. Eu acho que você tem que estar bastante sensível, né? Eu acho que na época do Biscoito Triunfo tinha uma empresa interessada em entrar, então, e na época o meu pai ele estava analisando como estava o mercado nacional de biscoitos, o que estava acontecendo nesse mercado. Então, eu acho que é sempre um conjunto de informações, né? Que você tem que ter sensibilidade para olhar para todos eles e tentar se afastar um pouco para que você consiga olhar de longe. Eu acho que esse é o ponto principal. E acho que foi um pouco disso que nós fizemos no Conselho de Administração e ao mesmo tempo que nós estávamos avaliando essa possibilidade, surgiu também um interesse do mercado para isso, que depois nem acabou se concretizando dessa forma, mas daí então abriu essa porta para a gente seguir esse caminho. Em relação aos colaboradores, é uma coisa que a gente... na época que meu pai vendeu Biscoitos Triunfo, ele vendeu para a Danone, né? Ele teve muito cuidado de, na negociação, você nunca tem como garantir quem comprou o que vai fazer, né? Sim. Quer dizer, como eles vão dar continuidade ou não com aquelas pessoas que trabalham lá e tal, mas existe uma negociação que você consegue fazer por um período, né? Então, houve esse cuidado e a mesma coisa na venda das concessionárias. Nós tivemos um cuidado muito grande, né? E até onde eu sei, o pouco que eu pude acompanhar, eu pude ver que realmente o que foi negociado foi mantido, né? Quer dizer, a continuidade daquelas pessoas. Infelizmente, né, as leis trabalhistas
elas te levam a você não dar continuidade quando vende de uma empresa para outra. Isso é um pouco ruim, né? Porque às vezes você pode estar trazendo para você toda uma possibilidade, né, de um processo trabalhista e tal. Então, às vezes, mas não foi o que aconteceu. A gente pôde negociar e eu acho que foi bem interessante. Muito legal. Camila, agora a gente vai fazer mais uma pausa. Você de casa fica aí. É a última pausa do programa. Poder e Negócios volta já. De volta com Poder e Negócios, sem perda de tempo. Camila, me conta a atuação no Avança Campinas. O Avança Campinas surgiu quando um grupo de empresários, nós queríamos conversar com a prefeitura sobre um aumento de IPTU que estava acontecendo e tinha projeção de mais 2 anos de acontecer. Primeiro, a gente viu um grupo que estava falando sobre isso, a gente depois viu que esse grupo estava tomando uma característica muito política e esse grupo de empresários não queria essa característica política, queria poder falar. E daí, então, com isso surgiu o Avança Campinas e o Avança Campinas tem exatamente esse objetivo, né? O poder privado podendo conversar com o poder público sem qualquer intenção política, né? E sem também ficar parecendo que está defendendo o interesse específico de uma ou outra empresa. Então, quando a gente vai conversar, vai propor ideias ou vai fazer algum pleito, o que a gente tenta mostrar é sobre o segmento, o que está acontecendo naquele segmento, alguma ação que aconteceu, quais foram os efeitos colaterais, o que aquele segmento está sofrendo, onde a gente acredita que possa ter uma oportunidade. Então, é esse o objetivo do Avança Campinas, é você poder conversar com o poder público de uma forma bastante neutra. E teve já resultados bem positivos na questão do próprio IPTU para certos galpões, né? Foi interessante participar, né, da elaboração do Avança Campinas e da continuidade dos trabalhos e agora, né, como presidente, né, você quando fica mais próximo do poder público, né, você vê, você tem a possibilidade de ver que existem também uma série de limitações que às vezes eles têm para propor ou para mudar alguma coisa. Então, você também se abre para aquilo, né? Da mesma forma que a gente quer que o poder público nos escute, né? Escute as necessidades, né? As dores, né? E as vontades do poder privado, né? A gente, quando você se aproxima, você tem a possibilidade de ver o outro lado. Então, você vê, às vezes, algumas limitações, algumas coisas que não podem ser feitas, né? Então, você acaba tendo esse aprendizado, né? E é interessante, sim. Então, na verdade, lógico que a gente, no que a gente conseguiu, a gente queria muito mais, mas depois a gente foi entendendo como tem que ser feito por segmento, né? Sim. Porque cada coisa que eles possam fazer, ou de uma lei e tal, quando eles abrem, que eles precisam ter muito claro como aquilo como eles vão medir, como eles vão controlar, e são coisas que não são do dia a dia de quem trabalha na área privada, né? Então você também vai aprendendo. Então, assim, eu acho que a gente tem coisas interessantes, né? Agora, por exemplo, nós estamos, o Avança Campinas está bem envolvido, né, em contribuir, né, para o desenvolvimento do centro de Campinas, né, uma área histórica. Eu trabalho no centro, eu acho o centro de Campinas muito bonito, né? Mas está realmente sofrendo há alguns anos uma evasão, né? E é muito importante isso. Então, eu acho que a gente pode contribuir de inúmeras formas, né? Então, nós vamos fazer um evento, né, para os corretores, mostrando as leis de incentivo que a Prefeitura de Campinas fez para trazer mais empresas para o centro. A gente quer poder explicar isso para os corretores, que são eles que atendem as empresas quando elas estão procurando áreas. A gente achou interessante que eles pudessem falar, olha, no centro de Campinas existem incentivos, que é muito interessante, toda empresa, né, gosta disso, né? Nós vamos fazer também uma visita no centro de São Paulo, onde nós vamos visitar 5 prédios que já estão quase em fase final de retrofit. Então, entender um pouco como que foi levantar investimentos, como que foi as aprovações de projeto, para trazer essas ideias para cá, para que a gente possa trazer não só ideias, mas a possibilidade também de investimentos. Então, a gente acredita que é uma forma da gente ter essa via de 2 mãos. Exatamente. Camila, tem muita coisa para a gente conversar e eu já recebi um tempo aqui, mas olha, eu quero saber agora, a sua atuação também na empresa acaba sendo muito ligada, porque você
atua também na negociação dos imóveis, não? Sim. Na administração dos imóveis. Como diretora, a área que eu trabalho dentro da empresa é a área patrimonial. São imóveis para locação comercial, né? Então tem galpões logísticos, tem lajes de escritórios, tem imóveis para varejo, é nessa área que eu trabalho. E deu uma diminuída em função do home office, da coisa toda da pandemia, das vendas de e-commerce? Olha, cada segmento, eles têm características bastante diferentes, né? O segmento de escritório, logo depois da pandemia, ele sofreu bastante, sim. As pessoas se encantaram com o home office, né? Mas, bom, como eu trabalho nessa área, eu estou dando graça. Eu nunca gostei do home office, mas eu entendo que tem pessoas que se identificam bastante. Mas as empresas viram, né, que existe uma necessidade de um cuidado muito grande desse home office, né? Quer dizer, as pessoas precisam, né? Elas perdem a essência da cultura da empresa, elas perdem o relacionamento, o profissional perde também a oportunidade de estar se desenvolvendo mais e se demonstrando para a empresa e tendo novas oportunidades. Então, as empresas estão vendo isso. Nós que trabalhamos com isso, estamos vendo cada vez mais novas procuras, novos escritórios abrindo ou ampliando. Então, eu acho que o home office não vai deixar de existir. Ele só vai virar assim 2 vezes por semana, dependendo da empresa, 1 vez por semana, mas foi isso. Teríamos muito mais para falar aqui, nem falamos da rede hoteleira, mas é bom porque a gente deixa assunto para uma próxima. Com certeza. Camila, obrigado, viu, pela participação aqui no Poder do Negócio. Sem dúvidas, gerou insights para muita gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Você de casa, muito obrigado pela companhia. O Poder do Negócio de hoje fica por aqui. Mas olha, você pode rever lá no YouTube todo o programa de hoje na íntegra e também no Spotify. Acessa lá, você tem acesso a todas as entrevistas até hoje. Tchau, pessoal. Uma excelente e abençoada semana.